Olá, bom dia, criançada do nosso coração, né, Juquinha? Bom dia, Juquinha. Bom dia, criançada. Do meu coração é o Juquinha, o amigo de vocês. Oh, coisa boa. Que coisa maravilhosa, Juquinha. Domingo, dia do Senhor. Poderoso. Domingo, dia de ir pra igreja, rezar com o papai, com a mamãe, não é isso? Por enquanto, as igrejas, os nossos lares, as nossas casas, né? E hoje nós celebramos, né, Juquinha? Sim, Padaroto. O dia muito importante na igreja. O dia especial. Sim. É o dia de quem? São Pedro e São Paulo. Ó, então por isso que tem aqui, Juquinha, ó, Pedro e Paulo e Jesus mesmo no centro, menino, né? É, sim. Então hoje, você sabe quem foi Pedro, Juquinha? Quem foi Paulo? Ah, eu sei sim. Dois grandes apóstolos. Dois apóstolos, né? Então um teve a experiência com Jesus, né, o Cristo, quando fazia aqueles milagres, quando evangelizava, né? Sim. E o outro teve uma experiência com o Cristo depois da ressurreição, lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando ele perseguia a igreja. E quem era ele? É o Paulo. Paulo. Então, dois apóstolos. Um teve uma experiência com Cristo, né, quando evangelizava, vivo, né, na carne, né, digamos assim, o Cristo que andava no meio do mundo evangelizando, e o outro com Cristo ressuscitado. Muito bem. Então, Jesus hoje no Evangelho, Juquinha, quer saber de nós quem é Ele para nós. Porque se eu não souber quem é Jesus, como é que eu vou conseguir dar minha vida por Ele? Como é que eu vou seguir Jesus, né? Isso, Padaroto. Por isso que a gente tem que saber quem é Jesus. Agora vamos ver se as crianças estão com a Bíblia em casa. Criançada, cadê a Bíblia de vocês, hein? Ai, criançada, cadê a Bíblia? A sua já está aqui, né, Juquinha? Sim, a minha Bíblia já está aqui. Bem bonitinha. Ó, a Bíblia do Juquinha, Melinda. Então, vamos refletir no Evangelho de hoje, vamos? Vamos sim. Porque hoje é domingo, dia do Senhor. Domingo, dia do Senhor. Celebramos essas duas colunas, Juquinha, Pedro e Paulo. Muito bem. Então o Evangelho vai dizer, Juquinha, leia aí para mim, que Jesus foi a uma região da Cesareia de Filipe, não é isso? Sim. E o que aconteceu? Lá é 16, Mateus 16, 13 até o 19. Repita para as crianças. Ô, criançada, é Mateus capítulo 16, do 13 até o 19. Então ele pergunta para os discípulos. Ele vai lá na Cesareia de Filipe, é uma região, e lá ele perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o filho do homem? Ó, Juquinho, ó a pergunta que Jesus faz. Sim, Poderoso, eu estou observando aqui. Jesus pergunta para eles: vocês que estão aqui comigo. Aliás, Juquinha, hoje Jesus faz duas perguntas. Uma para os de dentro, que são discípulos dele. Isso. E outra para os de fora. Isso. Então, Jesus pergunta: as pessoas lá fora dizem quem de mim? Né? O que sobre mim? Isso. Porque se a gente sair pelas ruas, né, Juquinha, perguntar assim: quem é Jesus para você? Aí as pessoas vão responder: olha, estão dizendo que ele é uma pessoa boa, né? Outra coisa: que ele é uma pessoa legal. Isso, muito bem. Aí Jesus quer saber. É como se ele quisesse saber como é que está o meu ibope por aí, né? O que estão dizendo de mim? Isso, Padarodo. Jesus era muito esperto, né? Ele queria levar as pessoas a pensar. Isso, Juquinha. Então, ele pergunta para os seus discípulos, né? E eles respondem. E o que foi que eles responderam? Leia na sua Bíblia. Eu vou estar bem aqui para você ler, tá bom? Que eu vou só acompanhar aqui. Vamos lá no versículo 14, criançada. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outro ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Muito bem. Então eles respondem as pessoas lá fora, né, Juquinha? Sim. Dizem que ele é João Batista. Isso. Ou Jeremias. Sim. Ou algum dos profetas. Isso é o que está na cabeça do povo, né? Isso, Padaroto. Muito bem, só tá ficando inteligente, sim. Essa sua cabecinha é redonda. Ô, Juquinha, não pelo mangue da minha cabecinha não, rapaz. Então,
Aí Jesus depois perguntou mais uma vez, ó. E vós? Qual foi a pergunta agora? E vós? Quem dizeis que eu sou? Oxe, que pergunta, Juquinha. Jesus pergunta para eles sobre o que as pessoas estão dizendo lá fora, né? Isso? Sim. E agora pergunta para os que estão dentro, que estão junto dele. Sim, Jesus quer saber se realmente ele sabe quem ele é. Porque se não souber, o negócio tá feio. Eu preciso saber quem é Jesus na minha vida. Muito bem. Então, aí Simão Pedro responde. Simão Pedro, que respondeu, Juquinho? Simão Pedro? Foi, tá aqui, ó, lá no versículo 16. O que foi que Pedro respondeu? O Pedro, aquele que mais à frente o Senhor vai dizer que ele vai arrebanhar a igreja, tomar conta da igreja. Ah, entendi. Ó, leia para nós aqui. O que foi que Simão Pedro respondeu? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Olha, Padaroto, que coisa interessante. Muito interessante. Então, Pedro tem aqui uma profissão de fé, Juquinha, em nome de todos. Eita, que Pedro... Você sabia que Pedro era pescador? Ah, eu sabia sim, tá aqui a barquinha dele. Isso, exatamente. Agora ele vai pescar as pessoas, evangelizar. Ele é chamado a mergulhar para águas mais profundas. Isso, muito bem, Poderoso. Olha, criançada, então, que coisa interessante. Pedro responde em nome de todos, né? Tu és o Cristo. É uma profissão linda, Juquinha, que eu preciso saber. Eu tenho que saber que Jesus não é simplesmente uma pessoa que fazia o bem. Eu tenho que saber que Jesus não é simplesmente uma pessoa que multiplicou os pães. Eu tenho que saber que Jesus é o Filho de Deus, o Messias que veio salvar o homem. Muito bem, né? Muitas pessoas, Juquinha, acham linda a história de Jesus, né? Muitas pessoas choram. Sim. Mas não é só isso que Jesus quer. Jesus quer que a gente seja seus discípulos. Então vamos lá, ó. Virando a página aqui do lecionário, eu vou virar aqui a página da sua Bíblia. Toda criança tem Bíblia em casa, né, Juquinha? Tem. Toda criança deve estar rezando com a mamãe e com o papai. Muito bem. Então Jesus até elogia Pedro e diz assim para ele, ó: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Olha, Jesus, olha, feliz és tu, Pedro, porque você conseguiu compreender. Deus te deu essa graça. Muito bem. Então a gente tem que pedir também a graça a Deus, né? Senhor, me dá a graça de poder compreender a ação de Jesus na minha vida, poder caminhar, poder servir, saber quem é Jesus realmente. É ou não é, Joquinha? Padarodo. Muito bem. Então, por isso ele vai dizer: por isso eu te digo, Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Olha, então a igreja, ela tem um alicerce, né? Então Jesus é a rocha e a igreja também está sobre o alicerce dos apóstolos, Pedro, João, Tiago, André, muitos apóstolos, né? Então que deram a sua vida pela igreja, né? Sim. Por isso, Juquinha, que a gente só é capaz de dar a vida por Jesus se a gente souber realmente quem ele é. Se não souber, meu irmão, a gente desiste. Sim ou não? Sim, Padarodo. Então, depois ele vai dar as chaves, né? Sinal de poder, de autoridade. Não no sentido de dominar as pessoas, de maltratar, não, mas de serviço. O poder na igreja, o maior na igreja é aquele que serve como Jesus serviu. Muito bem, Juquinha do meu coração. Juquinha, você é muito inteligente, sabia? Oh, Padarodo, muito obrigado. É minha mamãe que me ensina a ler a palavra de Deus. Minha mamãe que me ensina a rezar. Minha mamãe que ensina a ser uma pessoa boa. Muito bem, Juquinha. Oh, coisa linda. Então ele dá a chave e dá o poder de ligar e desligar, né? Aquele que intercede, que reza por nós, né? Que está à frente da igreja. Porque tem que ter alguém de frente, né? Sim ou não? Sim. Se não tiver, como o rebanho. Se o rebanho não tiver o pastor, as ovelhinhas vão embora. As ovelhinhas ficam feridas, né? Então a igreja tem essa autoridade. E foi o Cristo que deu
aos apóstolos, né? E daí os bispos, daí por diante. Até hoje aqui nós estamos aqui celebrando a festa desses dois grandes homens. Quais são os nomes deles? São Pedro e São Paulo. São Paulo, Tioquinha, foi um grande missionário, sabia? Sim, eu sabia. Ele escreveu as cartas, né? Sim, disse que São Paulo sofreu muito. Ixi, Juquinha, todo mundo que segue Jesus sofre, passa dificuldade. Ah, eu acredito, Padarodo. Todos nós passamos por isso. Todo mundo. Mas se eu souber quem é Jesus, como Pedro hoje, olha, tu és o Cristo, eu não desisto de você. Então a gente consegue caminhar bem. Pois é, criançada. Então hoje, pegue o evangelho com o papai, com a mamãe, Mateus 16, né? E faça essa reflexão. Quem foi São Pedro? Quem foi São Paulo? Dois grandes missionários, um ficou à frente da igreja, o outro saiu para evangelizar. Ele pegava o barquinho dele, né, Joquinha? Sim! Ia de um canto para outro, menino, ele chegava em Corinto, ia para outra cidade, depois ia para outra, depois ia para outra. Ele não se cansava, Joquinha, de modo nenhum, Padarodo. E Pedro também era um grande pescador. Oh, coisa linda! Então, hoje, domingo, nós celebramos a festa de São Pedro e São Paulo. Dois grandes missionários, né, Joaquim? Sim! Viva São Pedro! Viva São Paulo, menino! Oh, festa linda, criançada! Deus abençoe, um santo dia, uma santa festa. Vamos participar da missa pela TV com o papai e com a mamãe, né? Vamos rezar, agradecer a Deus por São Pedro e por São e saber quem foram esses dois grandes homens, essas duas grandes colunas da igreja. Amém? Amém, Padarodo! O que Deus é meu. Viva São Pedro, viva São Paulo, menino! Reino dos céus, Jesus foi quem falou. Jesus foi quem falou. Santo dia, muita paz.